Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar de Bolsonaro, que nos Estados Unidos admitiu que pode ficar inelegível, falou sobre a possível candidatura de Michele Bolsonaro em 2026 e confessou algo sobre a sua volta, no mínimo estranho. E o TCU determinou que ele tem que devolver as joias em até 5 dias, agora é uma decisão. Vamos ver aí se ele vai de fato cumprir. Mas antes de falar sobre tudo isso e muito mais, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ative o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, eu entendo. Manda o joinha pra baixo, comenta, compartilha. E se puder, nós estamos divulgando também aí que nós temos aqui um clube de membros. Você pode ajudar o canal a partir de R$ 1,99 por mês. Começou o primeiro mês, o segundo não quer mais ajudar, é só ir lá e cancelar, é tudo automático aí pelo YouTube, então toda ajuda é muito bem-vinda para que o nosso trabalho continue crescendo e chegando em mais pessoas. Pessoal, seguinte então, o ex-presidente Bolsonaro afirmou nesta terça, vejam bem, que pode voltar ao Brasil no dia 29 de março, abre aspas para ele. Eu sempre marco uma data para voltar, a data agora marcada é dia 29 deste mês. Quando falta uma semana a gente estuda a situação, como é que está o Brasil, como estão os contatos aqui. E vamos lembrar aqui agora que chegaram a dizer que ele voltaria no final de janeiro, depois mandaram para fevereiro, agora final de março. Eu sei que tá um saco essa novela, né, da volta dele, mas vejam que ele estuda a situação do país para saber se voltará ou não. Como assim? Que de duas uma, ou ele tem medo de ser preso, que na minha opinião é o que o mantém nos Estados Unidos, ou quer a atenção toda voltada para ele na volta, inclusive com mobilização de apoiadores na chegada. E dependendo da quantidade de apoiadores que forem lá no aeroporto, isso pode ter um impacto político local, porque isso pode inclusive gerar, né, nele uma motivação para convocar manifestações contra o atual governo. E a gente vai perceber como é que vai ser a oposição dele se e quando voltar ao Brasil. Então, vamos aguardar realmente. Agora, essa desculpa que deram, né, de que ele estava nos Estados Unidos tirando férias, descansando, que ele tem direito, tem mesmo. Todo cidadão que quiser tirar férias tem o direito. Agora, eu sempre falei aqui, se ele quer tirar férias, poxa, tem um monte de lugar no Brasil para ele descansar, com privacidade, mas estar nos Estados Unidos é claramente aqui fugir da justiça, porque um juiz de primeira instância pode determinar a prisão dele a qualquer momento. Então lá ele estaria de alguma forma protegido, mas também não muito, né? Eu já disse aqui que se ele insistir em ficar lá e avançar depois de abril, a justiça pode entender que ele está de fato fugindo, já que ele é investigado aí em várias ações, e aí determinar a extradição e prisão dele. E vai dizer que a matéria, que questionado se tentará concorrer ao Planalto em 2026, ele respondeu afirmando que não é alvo de acusações de corrupção e mencionou a hipótese de se tornar inelegível pelo TSE por causa de reunião com embaixadores promovida no ano passado, na qual criticou sem provas o sistema de votação. Abre aspas para Bolsonaro. Existe essa possibilidade de inelegibilidade. Sim, a questão de prisão só se for uma arbitrariedade, disse ele. É bom lembrar que tem 16 ações no TSE, essa que ele se refere aqui é uma delas, né? Então tem várias outras aí que podem sim complicar Bolsonaro e ele meio que admite isso aqui. Agora é bom lembrar que não é só por corrupção que a pessoa vai parar na cadeia, sem falar que, né, ele não é investigado por corrupção por enquanto, mas dependendo do que acontecer nesse caso das joias, pode passar investigado por corrupção, por ligação, porque eu repito a pergunta que eu tenho feito aqui, isso foi presente ou propina? Mas, voltando aqui à questão, quando ele admite que pode ficar inelegível, mas não preso, será que temos um acordo aqui em vista? Né? Fica inelegível, né, mas fica solto? Eu não duvido de nada. Muita gente já disse, ainda em 2022, de que estava acontecendo uma espécie de um acordo nos bastidores para livrar Bolsonaro da cadeia e pode ser que um meio termo seja ficar inelegível. Vai destacar aqui a matéria da Folha que em evento com brasileiros nos Estados Unidos, ele disse que a ex-primeira-dama Michele não é candidata nenhum a nenhum cargo executivo, apesar de tê-lo ajudado na campanha eleitoral e, segundo ele, ter habilidades políticas. Disse também que ela chegou a ser lançada à presidência para 2026, mas que ficou revoltada, não é candidata para o executivo. Aqui ele dá uma cutucada no Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que disse que a Michele pode assumir o lugar de Bolsonaro, dependendo do que acontecer com o ex-presidente. Ele aqui, o Bolsonaro, porém, não negou a possibilidade de ela disputar outros cargos, referindo-se ao legislativo. Abre aspas para ele. Ela pode realmente aí disputar um cargo eletivo, disse, citando depois cargos de deputada federal e senadora.
Bom, para a presidência, não sei, vai depender do que acontecer com o governo Lula daqui até 2026, mas para deputada federal ou senadora, se as eleições fossem hoje, ela venceria com folga e poderia ser até no Distrito Federal. Muita gente especula que seja por lá, onde ela ajudou a eleger Damares Alves em 2022, mesmo disputando contra Flávia Arruda, que era do PL, a Damares dos Republicanos, né, e outros nomes conhecidos. Em 2026, nós teremos a renovação de 2/3 do Senado, então serão 2 vagas em disputa e as chances ficam maiores. E foi divulgado aqui na tarde do dia 15 que o TCU decidiu, né, que Bolsonaro tem que devolver as joias que estão com ele. Tem 5 dias para isso. Vamos ver se ele vai entregar ou não. Acredito que sim, porque se não entregar, aí a situação fica insustentável. E foi divulgado algo, pessoal, né, no dia 14, que deveria entristecer a todos nós, né, um prejuízo de 2 bilhões de reais. O Ministério da Saúde deixou 39 milhões de vacinas contra a Covid vencerem. Do total, quase 2 milhões. Em 2021, né, ali com muitas pessoas precisando da vacina, cerca de 10 milhões em 2022 e 27 milhões em 2023, até o dia 28 de fevereiro. E sobre as que venceram em 2023, o Ministério da Saúde explicou: o governo anterior negou à equipe de transição informações sobre estoques e validade de vacinas. Que coisa ridícula! O que custava fazer uma transição, né, civilizada, republicana? Mas aqui vamos continuar com o Ministério da Saúde. Na nota diz o seguinte: ao assumir a atual gestão do Ministério, se deparou com um cenário de 27 milhões e 100 mil doses de vacinas contra a Covid, sem tempo hábil para distribuição e uso. Então é lamentável tudo isso, falta de campanha no antigo governo, esclarecimento sobre a vacinação. Muita gente ainda resiste em tomar as vacinas, mesmo que a imensa maioria dos que continuam morrendo de Covid são aqueles que se recusaram a se vacinar. E se for pesquisar, vai dar quase 100% aí apoiadores de Bolsonaro, que inspirados pelo mito não tomaram a vacina e acreditaram, né, nas inúmeras fake news, ficaram com medo. Fake news, várias delas divulgadas por Bolsonaro, por seus filhos e pessoas próximas. E ao que tudo indica, Bolsonaro se vacinou, né, mas ficou lá fazendo aquele drama. Para quê? Para posar de protegido por Deus, de alguém que não tem medo do vírus e tudo mais. Então, assim, aí ele se vacinou, tal que tudo indica, ficou calado, mas muita gente acreditou e foi inspirada por ele, insisto, a não se vacinar e morreu. Agora, foi divulgado também um outro assunto aqui, que o governo Lula liberou dados de visita dos filhos de Jair Bolsonaro ao Planalto. Aí eu pergunto, e daí? Qual que é o problema, né, nos filhos visitar o pai, presidente, enfim, vários dos filhos ali, né, também são políticos. Agora, o que a gente vê que isso aqui, pra mim, é cortina de fumaça. Porque tem muita gente agora falando: nossa, que absurdo, o Carluxo visitou o Bolsonaro 100 e tantas vezes, o Jair Renan não sei quantas, o Eduardo Bolsonaro Flávio. Aí tem muita gente falando sobre isso e a gente acaba não discutindo aquilo que muda a vida das pessoas. O que vai mudar na minha vida, na sua? Saber quantas vezes os filhos de Jair visitaram o pai lá no Planalto? Como não vai mudar em nada se o próximo governo divulgar quantas vezes os filhos do Lula visitaram ele no Planalto, a filha da Dilma? É um negócio realmente assim, para desviar a atenção, na minha opinião. Eu queria ver o que não era o governo divulgando essa lista aqui, a quantidade de vezes que eles foram lá. Mas eu queria ver esse governo acabando com a PPI, essa política de preços criminosa da Petrobras. Eu queria ver era exonerar o presidente do Banco Central, uma reforma tributária que vai ser discutida em breve lá. Eu quero até ver se de fato vão corrigir as injustiças que temos, né? Uma nova reforma trabalhista, da Previdência. Isso sim melhoraria a vida do povo. E por falar em trocar o presidente do Banco Central antes do fim do mandato, que se encerra no final de 2024. Dá para trocar antes? Dá sim. O Fred Krepp, inclusive, postou algo interessante no Twitter. Senado indica que aprova Zanin no STF. Foi divulgado pela imprensa. O que o Fred então disse? O Senado vai aprovar o advogado pessoal do Lula para o STF, mas eles, né, os governistas, querem te fazer acreditar que é impossível uma negociação para trocar o presidente do Banco Central. Eu não quero aqui nem entrar no mérito da qualificação do Zanin. O ponto é, o governo está disposto a enfrentar as críticas e a construir a maioria para aprovar o Zanin, mas não parece disposto ao mesmo enfrentamento para trocar o comando do Banco Central, que tem à frente alguém que tem 2 anos de mandato com o Banco Central independente e nos 2 anos dele independente não cumpriu a meta de inflação, né, e sem nenhuma justificativa plausível
né, a não ser atender os interesses do sistema financeiro, para manter o Brasil com os juros mais altos do planeta Terra. Sim, se você pega os juros, desconta a inflação, você tem os maiores juros do mundo. É mais do que o dobro do segundo colocado. Mas a Gleisi Hoffmann, presidente do PT, continua aí falando e fingindo que o Lula não pode fazer nada. Pode fazer, expliquei 1000 vezes. É só o Conselho Monetário Nacional que tem 3 pessoas. Campos Neto, Tebet e Haddad. Se 2 falar, opa, vamos exonerar o presidente do Banco Central, o Lula indica um novo nome e daí tem que ir para o Senado uma maioria simples. Ah, mas não tem, negocia. Se vai ter para aprovar o Zanin, por que não tem para mudar o presidente do Banco Central? O governo está aí para negociar e formar a maioria. Agora vamos jogar a culpa sempre no Senado? Não, tudo de ruim agora a culpa é do Senado, já que não tem maioria, a culpa é da Câmara, não tem maioria. Então a gente tem que cobrar e insistir nisso. A Gleisi disse o seguinte no evento, em tom de protesto. Eu acho que o Roberto Campos Neto tinha de ter decência, vergonha na cara, pegar o boné e ir embora e deixar a presidência do Banco Central. Bom, eu concordo com ela. Agora, eu sou apenas aqui um criador de conteúdo, um pequeno comerciante em Uberlândia. A Gleisi Hoffmann é presidente do PT e deputada federal e tem acesso ao Lula. Por que não cobra diretamente do Lula, né, do Haddad, da Simone Tebet, fazer alguma coisa em vez de ficar só reclamando? E detalhe, em 2022... os juros já estavam em 3,75, né, parou nesse patamar aí. A inflação estava também no mesmo patamar de agora e a Gleisi afagava o Campos Neto na imprensa e tudo mais. Enquanto isso, o Meirelles fazia o L todo felizão. E aí, antes os juros 13,75, né, não eram alvo de críticas e agora são? Eu criticava antes, continuo criticando e eu espero que o governo faça algo para mudar isso, que aí sim, né, melhoraria a vida das pessoas. Pessoal, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe esse vídeo, bora trazer mais pessoas para esse espaço, porque aqui a gente luta por um Brasil melhor.